Beleza, pessoal? Vamos dar início agora ao nosso capítulo 2, que trata sobre os assuntos de memória. Né? Vamos estudar na aula de hoje a parte de hierarquia de memória, os tipos de acesso à memória, tá? A parte de memória cache e diversos assuntos aí que caem nos concursos com frequência. Agora, vamos lá iniciar. Vamos falar sobre a hierarquia, né, de memória. Tá? Restrições de projetos de uma memória podem ser resumidas em 3 questões. Então, basicamente, quando nós avaliamos, tá, a memória e como ela se relaciona com o sistema como um todo, né, como um conjunto, a organização do computador, a gente tem esses 3 parâmetros de avaliação, tá? Que é a capacidade da memória, né? Quanto que ela armazena, tá? Então, quanto mais memória a gente armazenar, quanto mais dados armazenar, a gente vai ver que, por incrível que pareça, é mais barato o bit, né? Isso aí tem relação com a forma como ela é feita, tá? Quanto menor é a capacidade dela de armazenamento, melhor ela é e mais veloz ela trabalha, tá? Então, o custo é maior. A gente vai ver com maiores detalhes, tá? Outro fator que influencia, tá, na hierarquia de memória é a sua velocidade. Então, quanto maior é a velocidade, maior é a sua proximidade com o processador, porque o processador é quem dita quais são as rotinas e como acessar a memória, né? As rotinas, as instruções, dados. Então, quanto mais próximo essa memória estiver do processador, mais veloz ela é. Quanto mais distante do processador, mais lenta ela é. Então, esse fator ele é fundamental para a gente avaliar na questão de hierarquia de memória. Tá? E o terceiro grande fator é o custo. Então, quanto maior, tá, é o custo mais especializada essa memória é. Tá? E se ela é muito mais especializada, o custo é muito alto e, porventura, a quantidade de bits que ela fornece é menor. Tá? Então, quando é uma memória barata, tá, em grande quantidade, ela pode ser fornecida, normalmente ela é utilizada por dispositivos de armazenamento em massa, né? Então, estão mais distantes do processador. Estão mais distantes mesmo. Tá? Então, esses 3 fatores, a gente vai trabalhar com eles, tá, ao longo dessa aula e vamos visualizar as diferenças entre eles e se aprofundar no conhecimento. Tá? Então, as principais inferências que a gente faz sobre hierarquia de memória são essas 3 aí. Ó. O tempo de acesso mais rápido, tá? O custo por bit é maior. Aquilo que eu falei anteriormente. Então, se eu quero, tá, ter um acesso mais rápido à memória, eu vou ter que pagar mais caro por ela. Se o meu fator velocidade não é tão grande assim, então o meu custo por bit vai ser menor. Então, um exemplo aqui. A gente vai ver mais na frente que existe a memória de registradores dentro do processador. A quantidade é limitadíssima de espaço que tem lá. Mas aquela memória que existe dentro do processador, o custo dela por bit é muito alto. Já o custo por bit de uma memória, por exemplo, de armazenamento em massa, do HD, o custo por bit é bem menor. Tá? Bem menor. E ele está bem distante do processador. Né? O outro fator é a capacidade. Tá? Quanto maior for a capacidade que eu tenho no meu sistema, o custo por bit vai ser menor. É aquilo que eu falei. Se você for comparar, tá, o registrador que está do lado do processador, está dentro do processador, certo? O custo por bit, e o custo por bit
do HD da máquina, o HD é bem menor, o valor por bit. Tá? Então, quando eu tenho uma capacidade maior, tá? O tempo de acesso também ele vai ser maior, né? Aqui, capacidade maior, o tempo de acesso vai ser menor. Tá? O que eu queria dizer aqui é o seguinte, tá? Quanto maior é o meu dispositivo, tá? O meu tempo para acessar ele e poder ler as portas e acessar os dispositivos vai ser menor. Então, vamos lá. Comparando registradores que estão do lado do processador, né? Dentro do processador e um HD. Então, quando eu tenho uma capacidade maior de armazenamento, para eu fazer leituras ali, tá? Por exemplo, encontrar um arquivo, um HD, tem um custo muito maior de performance do que encontrar uma quantidade de bits X dentro dos registradores que já estão próximos do meu processador. A mesma coisa é a memória cache. A memória cache está próximo do processador. Eu tenho uma quantidade menor de dados ali, mas a velocidade ela é maior. Se eu tenho uma quantidade maior de dados, de armazenamento, de capacidade de armazenamento, então, eu localizar arquivos ali, lógico, o tempo para acessar aquele conteúdo vai ser menor. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, essa pirâmide, tá? Que a gente vai poder fazer algumas inferências com ela. Então, no topo da pirâmide, eu sempre vou ter os registradores, que estão dentro do nosso processador. Tá? É uma quantidade limitada de memória. Ele vai auxiliar o processador nas tarefas ali de pegar as instruções ou dados que vão ser trabalhados pelo processador para a unidade de lógica e aritmética, e a partir dali serem repassadas para a memória cache ou para a memória principal. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, nessa hierarquia, eu tenho os registradores no topo da pirâmide. Deixa eu habilitar aqui minha caneta. Vamos lá. Então, tem os registradores, tá? Isso tudo é memória principal. Está na placa-mãe, né? Na verdade, não é a memória principal. É a memória da placa-mãe, tá? Que vai estar uma estrutura primária, tá? Então, eu vou ter lá os registradores, vou ter a memória cache, que pode ter mais de uma memória cache. Na verdade, a memória cache numa hierarquia, tá? Ela está sempre abaixo ali da memória de registradores. Qual é a função dela? É armazenar ali uma quantidade de dados que não cabem dentro de registradores. Certo? Não cabem. Então, vão ficar armazenadas ali. Então, essa memória, ela é cara também, tá? De memória cache, ela é cara. Só que ela é mais barata do que a memória de registradores. Porque se fosse o mesmo valor, e não tivesse custo de performance, era melhor colocar aquela memória cache, aliás, a quantidade de registradores suficientemente grande que não fosse necessário a memória cache. Era só aumentar a quantidade de registradores. Só que essa não é a finalidade. A finalidade da gente ter uma hierarquia de memórias é você ter a quantidade mínima de instruções ou dados numa determinada memória e você se utilizar do próximo nível para armazenar ali instruções ou dados que ainda não são necessários estarem executando. Tá? Aí a gente entra naquele conceito do processador, que o processador ele pega a instrução para trabalhar ela, só que ele tem outras centenas ou milhares de instruções também para executar. Então, para não sobrecarregar e estar tudo na memória, ele vai pegar aquela instrução ou dado, vai trabalhar com uma parte e a outra, que não está em execução, fica fora. Tá? Mas fica fora de onde? Na verdade, ela fica na memória, mas em algum desses níveis. A gente tem aqui, tá? Vamos detalhar aqui. Os registradores, falamos, a memória cache é o segundo nível, tá? Do topo da hierarquia. A gente tem a memória principal,
Tá? E percebam que, à medida que a gente vai descendo a pirâmide, tá? A gente vai aumentando a quantidade de memória, a quantidade, espaço, de capacidade, tá? Mas também a velocidade com que aquele componente trabalha é uma velocidade menor, né? Uma velocidade menor. Até chegar lá na base da hierarquia, que a gente tem lá uma unidade fita magnética. Então, uma unidade fita é uma leitura sequencial, né? Digamos, eu tenho um rolo de fita, tá? Para ler, se o dado que eu quero estiver lá no final, eu vou ler todo aquele rolo de fita até chegar lá no final do dado. Tá? Então, a leitura ela é demorada. Tá? Então, à medida que a gente desce a hierarquia, essa leitura é mais demorada. Tá certo? Então, ó, a gente tem, tá, essa hierarquia. Então, o que acontece? Uma aplicação nossa, ela sempre vai, quando eu inicio ela, a primeira coisa que ela faz é colocar na memória principal aquele dado. Aí carrega na memória principal. Da memória principal, ele vai passar para a memória cache todas aquelas instruções que estão sendo executadas com frequência grande. Por quê? Porque como já está mais próximo do processador, ele não precisa demorar muito para acessar, já está mais próximo. E quanto mais próximo estiver, mais veloz é aquele acesso. Tá? E nos registradores, são ali as instruções e dados efetivamente sendo passados pelo processador. Beleza. Então, ó, vamos ver o seguinte. Ó. À medida que a gente desce na nossa pirâmide, mas olha o que acontece. O custo por bit ele é menor. Certo? O custo por bit é menor. A frequência de acesso da CPU, quanto mais eu vou descendo na hierarquia, a frequência de acesso é menor. Tá? Então, se a gente for ver registradores, está acessando o tempo todo lá o processador, né? Usando os registradores. A memória cache vai utilizar constantemente a memória cache também. Caso ele tente usar algo que não esteja na memória cache, ele vai tentar buscar na memória principal. Caso aquele dado não esteja na memória principal, acessar o disco, né? E assim sucessivamente. Mas quanto mais distante do processador, menos frequência ele tem de uso daquele dado lá. Tá? Essa aqui é a ideia da hierarquia de memória. Então, ele vai trazendo para mais próximo dele, aquilo que ele está sempre executando. Beleza? Quanto mais eu desço na hierarquia, menor é a velocidade, também é maior o tempo de acesso, e a capacidade de armazenamento também é maior. Por quê? O valor por bit é menor. Tá? Apesar de aumentar, né, a gente pensa assim, é o contrário, né? Quanto mais eu desço, mais barato vai ficando o bit, né? Quanto maior a capacidade de armazenamento, mais barato vai ficando o bit. É isso mesmo, pessoal. Por quê? Porque é uma memória que não é rápida. É uma memória que demora a ter acesso. Quanto mais eu desço na base da hierarquia, da pirâmide, mais demora o acesso para acessar aquele dado. Então, não é interessante. Por isso, o custo é menor. Quanto mais perto do topo da pirâmide, é mais perto do processador. Então, o custo por bit é maior. Por isso que quando a gente sobe a hierarquia, aí tem aí, né, o custo por bit aumenta, a capacidade de armazenamento é cada vez menor, porque vai chegando próximo do processador, e o processador vai especializando aquelas funções de acessar aquele conteúdo que está próximo dele. Se não tiver ali, aí ele vai descendo na hierarquia para buscar, tá certo, aquele dado. Tá? E também, quanto mais eu subo na hierarquia, maior a minha frequência de uso do processador sobre aquele conteúdo ali que está próximo dele, né? Lógico. Né? Maior velocidade e o menor tempo de acesso. Então, vai ser muito rápido o tempo de acesso no registrador, na memória cache. Então, normalmente, as questões de concurso, ela brinca com essa questão de hierarquia de memória, de que forma? Tá? Aí pergunta lá, a memória principal, tá?
é mais demorada de acessar do que a memória de registradores? A memória de registradores está mais próxima do processador, é mais rápida. Tem um custo por bit maior, certo? Então, por isso que é mais rápido, justifica que ela é mais rápida. A forma como ela é feita, tá certo? As pastilhas dela são especializadas, então é mais caro, certo? Então, todos esses fatores são levados em consideração. Aí a prova pergunta lá, o acesso a uma unidade de fita magnética é mais demorado do que o acesso de um HD? Lógico que é. Aí ele pergunta lá, o acesso da memória principal é mais lento do que o HD? Não, né? É mais rápido. Está mais próximo do processador. E o que vai acontecer? Quando o processador requisitar o que está na memória, ele vai utilizar o barramento, né, de sistema para chegar mais rápido ali. Se for solicitar ao HD, ele está mais distante do processador. Ele vai se utilizar do barramento de sistema, aí vai usar o barramento de expansão, vai tentar acessar o dado que vai ser localizado ainda no disco. Tudo isso vai demorar. Tá? Então, vai ser mais lento automaticamente. Beleza? Localização de memória. Tá? Então, a gente tem lá, as memórias podem estar localizadas dentro do processador, tá? São os registradores. A gente pode ter memória, que aí a gente tem a memória principal e memória cache. Né? A gente tem as memórias externas, tá? Que são unidades de disco, CD-ROM, fita magnética, o pendrive, enfim. São memórias externas. Tá? Em relação à capacidade, o que a gente tem? Certo? Características. Certo? Depende. Tem a L1 que fica. Tá? Depende da arquitetura. A gente tem... Boa pergunta aí, viu, Bruno? A gente tem os registradores, esses são dentro. Dependendo da pastilha de processador, a L1 fica dentro do processador, tá certo? Aí a gente tem lá aquele barramento local, tá? O barramento local que faz a comunicação entre o processador e a memória cache, né? L1, L2, L3, tá certo? A gente tem células, tá? Aqui a gente vai falar sobre as características da nossa memória, tá? Então, a gente tem algumas nomenclaturas, tipo célula, tá? É a menor unidade endereçável, tá? Chamada de célula. A gente tem flip-flop, é um circuito digital com a capacidade de 1 bit. Ele informa se um determinado circuito está ligado ou desligado. Aí ele vai representar o 0 ou 1, né? A gente tem a palavra, certo? Que é um conjunto mínimo de células. Então, célula é a unidade mínima, né? Então, uma palavra ela vai representar um conjunto que o computador trabalha. Tá? Então, eu tenho lá, por exemplo, uma arquitetura de 32 bits. Qual é o tamanho da palavra de uma máquina de arquitetura 32 bits? É 32 bits. Então, todas as operações que são realizadas, cópia de dados, endereçamento, ou trazer dados da memória principal lá, para jogar na cache ou pegar no disco, essas operações vão ser feitas com um endereçamento de 32 bits. Que é uma palavra. Então, a arquitetura de 32 bits vai ter a palavra de 32 bits. Na arquitetura de 64, vai ter 64 bits como a definição de uma palavra, tá certo? Então, ó, a gente tem aqui, certo, os tamanhos usuais de palavra, tá certo? São de 8 bits, 16, 32 ou 64, tá? A arquitetura de 32 bits, a gente já falou, tá? Aí uma palavra vai ser equivalente a 32 bits nessa arquitetura. A representação de inteiros
com ponto flutuante vai ser de precisão simples. Então, na hora da gente fazer cálculos de ponto flutuante, levar em consideração 32 bits. Numa arquitetura de 64 bits, aí a precisão é dupla, tá certo? Então, uma palavra, uma máquina de 64 bits, ela vai ter ponto flutuante duplo, né? Com precisão dupla. Unidade de transferência de dados da memória interna, que é a palavra, tá certo? Então, quando eu tenho, fazendo a transferência de dados, tá? Na memória, então eu estou transferindo uma palavra, vai estar transferindo aquele conjunto de tantos bits, tá certo? Quando eu faço a transferência para uma memória externa, tipo um HD, eu estou fazendo transferência de blocos, tá? Blocos a gente já viu, tá? Eu tenho um endereçamento numa unidade de disco, que aí eu tenho faixas, né? Endereçamentos de blocos. Assim são enxergados os discos, né? Ou qualquer dispositivo de armazenamento em bloco. Não é? Então, blocos são unidades muito maiores que palavras. A gente viu lá, no nosso curso de Linux, que um bloco, a gente pode ter lá a definição lá por exemplo, se eu estiver utilizando XT2, XT3, o de arquivo, quando formatado, eu defino a quantidade, o tamanho do bloco. Então, eu quero um tamanho de blocos de 512 bits. Né? Então, você definiu, vai estar lá. Então, cada bloco, quando você fizer endereçamento, gravar arquivos, ele vai se referir àquela faixa de blocos ali, tá? Conduzindo um bloco mínimo, né? De um determinado tipo de estrutura, de arquivos que você vai gravar ali, e vai tentar fazer esse tipo de endereçamento. Beleza, Cleiton? Então, o que eu estou querendo dizer com essas transferências? Quando você está usualmente falando sobre transferência entre memória principal, memória de registradores, memória cache, você está transferindo palavra. Tá? Você está trabalhando com a estrutura de 16 bits, ou 32 bits, ou 64 bits. Tá certo? Você está trabalhando com essa quantidade de bits, que se chama palavra. Dependendo da arquitetura, você vai ter uma palavra sendo 32 bits, 64. Beleza? Quando você está se referindo a tráfego ou transferência de dados, tá, para unidades externas, tipo HD, você está se referindo a blocos. Eu estou transferindo tantos blocos. Lembra lá do nosso curso de Linux, quando a gente faz lá o uso do DD para fazer cópia? Então, na hora, eu posso usar aquele parâmetro lá, BS, né? Que é o block size, e eu defino lá, eu quero transferir blocos de 1 GB, por exemplo. Eu quero que minha referência de bloco para aquele copy é 10 MB. Então, ele vai lá dar aquele loop lá e fazer cópias de 10 em 10 megas, né? Então, ele está trabalhando com blocos. Porque para a gente é transparente. Quando a gente fez aqueles exemplos lá da cópia com um CP, ele está sendo transparente a forma como ele vai copiar o dado lá, num nível mais elementar do hardware. Tá? Mas nada mais é do que quando você trabalha com unidades de armazenamento em bloco, você trabalhar com transferência de blocos. Tá? Porque para a gente não é transparente, a gente não enxerga dessa forma. Tá? Mas quando você copia um arquivo, você faz referência ao inode, o inode, né, lembra lá do sistema de arquivo, né, ele sabe quantos blocos de dados aquele inode ele é responsável. Então, ele vai copiar, o fulaninho fez um comando CP, ele quer copiar aquele arquivo. Aí ele sabe qual é o inode, vai pegar o inode de tanto a tanto, e de tanto a tanto são os blocos de dados, e ele vai copiar para outro lugar. Vai ocupar outros blocos em outro lugar. Então, a transferência é de blocos. Agora, não sei se ficou claro aí para você. Beleza? Joia. Beleza, então. Vamos prosseguir aqui. Então, o último item aqui, blocos,
são unidades, tá, maiores do que as palavras. E realmente é, né? Uma palavra de 64 bits, de uma máquina de 64 bits, eu vou ter lá um bloco que pode ser muito maior dentro do HD. Métodos de acesso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o método de acesso sequencial, o direto, certo? O aleatório e associativo. Então, a gente vai ver aí, ó, um método sequencial, os dados são armazenados, tá, em unidades chamadas registros ou blocos. Tá? Usualmente é bloco, né? A gente viu muito isso no Fusilino, bloco. A busca e a leitura desses dados é realizada de forma sequencial. O método é sequencial. Então, o que acontece? Digamos, eu tenho aqui uma unidade de fita magnética. Tá? Eu tenho lá o rolo de fita. Cada espaço ali é definido uma quantidade de blocos ali que a fita tem. Então, a leitura, como vai ser sequencial, se ela estiver no final daquela minha fita, o dado que eu estou querendo buscar, essa busca vai ser sequencial, até encontrar ela. Isso não é performático. A taxa de velocidade, tá? Para eu encontrar aquilo ali, vai variar o tempo que eu vou encontrar. Porque se o dado estiver no início da fita, beleza, né? Vai encontrar rápido. Agora, se estiver lá no final, então eu não tenho garantia da velocidade com que aquele dado vai ser encontrado. Pode ser rápido, pode ser demorado. Então, é variável. O tempo de acesso dele é variável. Não é? Aí eu tenho também o método direto. Tá? Cada bloco vai possuir um endereço único baseado na sua localização física. O que é isso, pessoal? É o inode. Olha aí, que coisa linda. É o inode. Então, eu vou chegar, eu tenho alguém que faz um controle, tá, dos inodes, é o endereço físico daquele meu arquivo. Então, o que vai acontecer? O acesso vai ser feito direto nele. Olha esse segundo item aí, ó. O acesso é feito direto a uma vizinhança genérica do registro e, em seguida, uma pesquisa sequencial. O que é isso? Vai ser feita uma pesquisa direta como encontro inode, né? Lembra lá que a gente tem um superbloco, né, que controla onde estão todos os inodes, né, os endereços dentro do disco. Então, eu tenho lá, eu encontrei onde é que é o inode do arquivo que eu quero encontrar. Aí eu vou lá, com aquele meu ponteiro que tem lá no superbloco, aí chego no inode. Quando eu chego no inode, aí eu começo uma procura sequencial por quem? Lembra que o inode define as propriedades daquele arquivo e a sequência dos blocos de dados. Quem são os blocos de dados? Né? Se não estiver fragmentado, é sequencial, né? Então, ele vai tentar acessar os blocos próximos, porque, a princípio, estão todos juntinhos ali, né? Então, é justamente esse tipo de acesso aí, tá? E o tempo de acesso ao registro é variável. Então, eu vou acessar lá aquele meu arquivo, inode, mas ele está condicionado ao quê? Aí eu encontrar hoje, tá certo? Que pode estar em diversos cilindros ali. E ao chegar nele, eu vou ter que encontrar os blocos de dados. E esses blocos podem estar fragmentados, podem estar em outro lugar. Mas olha, essa leitura não ser sequencial, né? Então, isso aí vai me gerar uma leitura variável, o tempo, né? Pode variar um pouco. Então, o exemplo que a gente tem aqui são os HDs, né? Então, aqui ficou simples, né? A gente vai falar um pouquinho, tem um capítulo que vai falar só sobre armazenamento. E aí, nele, a gente detalha isso daí, tá? Os tempos de acesso, os dispositivos, como que acessa. Aí, a gente fala um pouco sobre os superblocos, inodes e os dados, detalhando eles também, tá? Mas, como a gente viu isso em Linux, tá? A gente já está ambientado com essas nomenclaturas. Método associativo. É um tipo de acesso, tá? Que é um aleatório, tá? Melhorado. Então,
possibilita comparar simultaneamente certos bits de palavras com outras palavras da memória, determinando quais dessas palavras contêm o mesmo padrão de bits. Então, eu vou ter, tá certo? Uma tabela que vai armazenar ali vamos dizer, um cache que eu tenha a identificação dos bits que eu posso procurar, localizar, né? Então, vai me dar um mapa, né? Um mapa. Lembra daquele programa Locate? O Locate, ele tem uma base de dados que me garante ali que se eu localizar um arquivo, se ele estiver na base de dados dele, ele me encontra mais rápido. Então, a localização é mais rápida por isso, tem uma indexação. Então, esse método associativo também acontece a mesma coisa, tá certo? Ele vai poder fazer uma avaliação dos bits que, se comparados, ele vai localizar ele para a gente, tá? As buscas passam a ser realizadas com base em parte do conteúdo do arquivo, tá? Mas para ele saber encontrar esse conteúdo do arquivo, é necessário ter conhecimento prévio, né, do conteúdo de todos. Ou seja, o índice passou a ser mais o seu conteúdo, tá certo? Não somente o seu endereço. Então, eu não tenho somente o endereço como direto lá. Eu tenho também um outro índice que ele faz localizar por strings ali e uma associação de bits. Tá? O tempo de busca e de acesso a essa posição é constante, porque ele já conhece onde está todo mundo, exatamente. Tá? Então, ele já tem, ele tem uma fotografia exata ali, não perde tempo. Desempenho. Então, vamos falar sobre a questão de desempenho de memórias, tá? E de acesso a elas. Então, a gente tem aí, ó, o que pode impactar no desempenho de memória? Não é? A gente tem o tempo de acesso, pode variar, tá? Então, são parâmetros a serem avaliados no desempenho. Então, cada tipo de memória, na nossa hierarquia de memórias, ela tem um tempo de acesso diferente. Tá? O registrador é rápido, a memória cache já vai um pouquinho mais lenta, mas é muito rápida também. A memória principal tá? Já vai se distanciando do processador, é rápida, mas também não comparada com a cache e registradores. E assim sucessivamente. O tempo que eu tenho para acessar vai variar. Isso vai levar um impacto no desempenho. Não é? O tempo de ciclo de memória. Então, eu tenho lá tá? O acesso a essa memória, tá certo? Eu vou ter essa variação, tá certo? De ciclo. Eu tenho também a taxa de transferência. Então, eu tenho lá que a nossa taxa de transferência para cada um desses dispositivos, ela vai variar também, tá certo? De acordo com o que a gente já viu anteriormente. Aí vamos lá, ó. Sobre tecnologia de tipos de memória diferentes. A gente tem que a memória principal de semicondutores podem ser voláteis. O que é volátil? Volátil é que pode ser apagado, perdido, certo? É volátil. Ok? E aí a gente tem a memória RAM como sendo uma memória volátil. Tá? Ela é uma memória tipo leitura e escrita. A gente tem as memórias do tipo não volátil. As não voláteis, elas não se perdem, são gravadas, certo? E após serem gravadas, tá? Eu só posso fazer leituras nela. Eu não posso modificá-las, certo? Então, eu vou ter aí a ROM, a EPROM, a EEPROM e a memória flash. Na verdade, essas memórias, elas permitem fazer escrita também, tá? Tipo a EPROM também, tá certo? Aí a gente vai ver isso aí. Tá certo?
Memórias tipo RAM. Tá? A gente tem basicamente dois tipos de memória, tá? A dinâmica e a estática. Então, a gente já viu que a memória RAM, ela, na hierarquia de memória, de cima para baixo, ela está na terceira camada, né? A terceira camada. Dentro dela, ela se especializa. Ela possui dois tipos de memória. Tem o tipo de memória DRAM, que é dinâmica, e tem a estática. A estática é cara, certo? Eu posso ter empregabilidades para ela mais especializadas. Por exemplo, as pastilhas que são feitas, as memórias estáticas, como o custo é bem maior do que a memória dinâmica, elas são aplicáveis aonde? Na cache. Tá? Lembra lá L1, L2 ou L3? Normalmente, a memória estática ela é aplicável nesse tipo de memória. Tá? Normalmente. Isso não quer dizer que uma memória estática não possa ser aplicável em conjunto com pastilhas de memória DRAM, né? Memória dinâmica. Tá? Tanto é que as memórias atuais ela tem uma miscelânea, né? Tá certo? Então, são esses dois tipos de memória. Então, se cair alguma coisa em prova, que normalmente é cobrado, as memórias estáticas, elas são muito mais velozes que as memórias dinâmicas. Certo? Muito mais velozes. E mais cara também, né? Normalmente, os concursos costumam pedir, falar sobre questão de custo, né, e velocidade entre essas duas memórias. DRAM. Então, tem aqui, ó, células armazenam dados com carga de capacitores, a dinâmica, né? Funciona através do princípio da presença ou da ausência de carga, né, nesses capacitores. Então, a ausência de carga de energia é 0. A presença é 1, né? Então, a gente tem lá, ó, como um capacitor tem a tendência natural de se descarregar, se não tiver energia nenhuma, a memória dinâmica precisa ser regenerada, ela precisa de um refresh, tá joia? De carga periódica, para manter os dados armazenados. Então, o que acontece? Nosso computador, quando a gente liga ele, a memória RAM dele, por natureza, ela pode perder os dados ali dela. Então, é necessário que exista um refresh de energia para que se mantenha aquele bit ali, que representa alguma coisa, no conjunto total, geral, e que ele não se perca. Então, existe essa regeneração, esse refresh. Tá? Normalmente, a DRAM ela é empregada na memória principal do computador. Tá certo? Tipicamente, ela é assíncrona. E o que é que quer dizer uma memória assíncrona? Memória RAM, né, DRAM assíncrona. Ela não é sincronizada com um relógio. Então, o que acontece? Lembra do refresh que eu falei? Então, o que acontece é o seguinte, tem que ter o clock do computador para que ele faça esse ciclo de refresh, tá? De energia para a memória. Senão, ele perde aquele dado que está lá. Tá certo? E aí, tipicamente, ela é assíncrona. Ela não esse refresh dos dados que acontece na memória RAM não é baseado no clock. Tá? Uma evolução de uma DRAM síncrona, ou seja, que usa o clock do computador, é o SDRAM. Tá? Ele faz essa regeneração da carga da memória utilizando o clock do computador. Tá certo? O pulso do relógio do computador. Tá? O EDRAM, o Enhanced DRAM, Enhanced quer dizer melhorado, tá? Em inglês é melhorado. Então, uma DRAM melhorada, tá certo? Que integra uma pequena quantidade de memória cache, SRAM, tá? Que é estática, né? Dentro do seu módulo lá de memória. Tá certo? Então, eu tenho lá vários tipos de memória hoje em dia que utilizam EDRAM. Tá? É uma RAM dinâmica melhorada que coloca algumas pastilhas de memória
estática, que melhora a performance, né? Aí, esse tipo de memória tem um custo maior, é mais caro. SRAM, tá? Valores são armazenados usando circuitos de flip e flop, com portas lógicas, tá? Ocupa mais espaço físico devido à complexidade dos circuitos, então a memória ela é mais robusta. Tá? Você pegar fisicamente a memória SRAM, ela tem uma robustez diferente da DRAM. Mas vai por quê? Porque as pastilhas, a tecnologia dela, ela é mais robusta, então ocupa mais espaço para fazer esse circuito aí de flip e flop. Não é necessário circuito de regeneração, tá? Baseado em clock, pois a permanência dos dados na memória é baseada no clock do relógio, né? Na verdade. Tá? Então, eu não tenho uma regeneração, ela é automaticamente baseada no clock. Tá? Aí a gente tem que ela é muito mais rápida do que a DRAM, certo? São mais caras também. Normalmente são empregadas em projetos de memória cache. Então, por isso que a gente tem lá a L1 e L2, para dar suporte ao processador, para ter uma quantidade de memória próxima dele, tá? Mas essa proximidade tem um custo. Tá? Também não adiantaria pegar uma memória e encher ela de memória estática, tá? Que seria, a princípio, mais veloz, tá? Porque eu tenho que ter, na hierarquia de memória, todas essa dependência de ter o processador, aí eu tenho os registradores, memória cache, memória principal, tendo uma hierarquia. Porque na hora de executar, tá, eu vou deixar próximo do processador sempre algo que esteja em execução no momento. Tá? Ou que pode o processador imaginar que aquilo ali pode ser chamado num curto espaço de tempo. Tá certo? Podem ser classificados como síncronas, baseadas no clock, ou assíncronas, que não são baseadas no clock. Tá? Tem consumo maior de energia, por conta de ter mais circuitos. Né? Aí vamos falar sobre as memórias cache. Memória cache, tá? Característica dela, tá? Armazenada. O armazenamento de instruções que são mais utilizadas pelo processador, são armazenadas na memória cache. Permite integrar o processador com as memórias mais rápidas. Então, eu tenho a L1 e L2. Então, o processador ele vai se fazer uso dessas memórias de cache. Diminuição da ociosidade do processador aguardando instruções ou dados. Então, imagine um projeto, tá, de arquitetura, de organização de computadores, que não tivesse memória cache. O que ia acontecer? Eu teria que o processador buscar na memória principal os dados. Então, tem um custo dele usar o barramento e chegar até lá e usar a memória, trazer, tá, para fazer essa alteração. Quando eu crio um intermediário, uma memória intermediária, eu tento manter mais próximo do processador aquelas rotinas que são mais executadas. Isso aí gera uma velocidade maior. A rapidez com que eu vou trazer esses dados, que eu vou executar, vai ser maior. Eu vou usar o barramento local, está mais próximo, tá? Essa é a minha memória cache. E aí a gente tem dois conceitos novos aí para falar, que é o cache hit e o cache miss. O cache hit é o encontro da memória cache está com o dado que o processador está requisitando. Então, uma instrução que esteja em execução, ela vai estar residente lá na memória cache. Beleza. Aí, aquela rotina chamou outra, e aquele cara foi colocado em stand-by. Ou não está executando, mas aquele dado, aquela instrução ou dado, se encontra na memória cache.
na hora que o programa chamar de novo aquela instrução, ele não vai perder tempo em localizar lá na memória. Aí ele vai dar um cache hit. O que é o cache hit? Opa, encontrei. Aquele dado e aquela instrução estão na memória cache. Eu não vou precisar perder tempo em ir lá na memória principal. Caso não esteja, aí ele vai dar um cache miss. Ele não localizou na memória cache aquela instrução ou aquele dado. Aí ele vai localizar onde? Vai buscar lá na memória principal. Vai trazer para a memória cache e trabalhar com ela ali. Certo? Caso ele tenha tentado encontrar na memória cache, não encontrou, deu um cache miss. Aí tentou localizar lá na memória principal, deu outro cache miss lá, não encontrou. Então, não está na memória, ele vai tentar localizar onde? Na memória virtual. Se não encontrar na memória virtual, vai tentar localizar no disco. E assim sucessivamente. Tá? Essa é a hierarquia, né, de busca. Aí a gente tem um exemplo, tá, de memória cache. Tá? Então, a gente tem dois níveis de memória. A gente tem lá a prevalência da transferência de uma palavra. Tá? Então, eu vou ter aqui a memória cache, né? Eu tenho ela intermediando entre o processador e a memória principal. Tá certo? Então, eu vou ter lá, ó, entre o processador e a memória cache, tá? Digamos a L1, então eu vou ter o quê? Vou ter o barramento local. A transferência de uma palavra vai ser muito rápida. Tá? Caso o processador tente localizar aqui e dê um cache miss, então o que vai acontecer? O processador ele vai solicitar aqui a memória principal, que é mais lenta, o acesso. A memória principal vai repassar esse cara para a memória cache. E estando na memória cache, o processador vai poder pegar esse dado na memória cache. Tá certo? Vai poder repassar lá para o processador operacionalizar o que ele está querendo e depois voltar com aquele dado para a memória cache. E ele sempre ficar indo entre o processador e a memória cache. Ele vai sempre fazer essa viagem aí. Aí vai existir um outro fator, que a gente vai ver mais lá na frente, da substituição de páginas da memória cache. Tá? Que é um outro problema. Que problema? A memória cache ela é limitada, ela tem uma quantidade de espaço, que é menor, lógico, do que a quantidade da memória principal. Então, não é tudo que está na memória principal que vai estar simultaneamente lá na memória cache. Né? É algum conteúdo, tá? Que está constantemente sendo executado. Tá? Então, vai ser que, em algum momento, algumas instruções ou dados que vão sair dali, para dar espaço para outras instruções. Então, ó, memória cache de 3 níveis. Então, eu vou ter aqui, ó, tá? Cache L1, cache L2 e cache L3. Eu posso ter N caches, tá certo? Aí a gente vai falar sobre o princípio de localidade. Isso aqui, pessoal, é muito importante vocês entenderem, tá? Quando a gente trabalha com memória cache, a gente sabe que vamos ter na memória cache tudo aquilo que o processador está trabalhando ou ele acredita que em algum momento vai ser chamado de novo. Então ele não descarta, deixa lá. Não, deixa aí na memória cache, porque daqui a pouco pode vir uma outra instrução que usa esse mesmo. Vai vir um outro programa que vai usar essa mesma instrução aí. Aí eu vou usar e não vou precisar ir lá na memória a buscar. Então, é importante a gente saber que o processador, tá, vai fazer uso dessa memória cache baseado em dois tipos de princípio de localidade. A temporal e espacial. A temporal refere-se à tendência do processador a usar posições de memória recente, tá? Então, o que acontece? O processador, eu
estou com um programa, carreguei na memória. Aquele programa está usando vários tipos de instrução que ele levou para a memória cache e estão lá. Então, o processador, ele sabe a frequência que aquelas instruções são executadas. E ele sabe que alguma instrução pode ser referenciada de novo, mesmo ela não estando executando agora, mas como ela tem uma frequência de execução, com certeza ela vai entrar em algum momento depois. Tá? Então, eu tenho lá, ele sabe que uma determinada instrução executou 1 milhão de vezes, por exemplo. Né? Então, ele vai tirar aquela instrução, sabendo que ele vai executar de novo depois, aquelas instruções, aquela instrução lá. Então, isso aí é localidade temporal. Ele sabe que em algum momento do tempo, aquela instrução vai ser executada de novo. Onde que isso aí acontece bastante? Instruções de loop. Tá? É um exemplo bem clássico que a gente vê a temporalidade acontecer. Tá? Então, num loop, eu posso ter uma instrução que ela está sempre sendo executada. Sempre sendo executada. Então, o processador sabe que no futuro próximo, aquela instrução vai ser chamada de novo, porque aquele programa está executando, então, provavelmente, vai rodar o loop de novo. Tá? Então, ele tenta não tirar da memória cache esse cara. Mas ele pode tirar. A gente vai ver mais na frente que existem algoritmos de substituição de instruções e dados. Então, ele vai poder eleger quem ele vai tirar. Tá? E aí a gente tem também a localidade espacial. O que é a localidade espacial? Refere-se à tendência de programas fazerem referências a posições de memória agrupadas, né? Que estão muito próximas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma instrução que eu vou lá no disco, busco ela. Um programa, por exemplo, uma instrução. Busquei, gravei, o processador pegou aquele dado lá da memória, trouxe para a memória cache, está trabalhando, aí eu vou gravar no disco. A próxima instrução, muito provavelmente, ela diz respeito a algum dado que está próximo ali. Tá? Então, digamos lá, eu trouxe um programa para a memória, e esse programa um exemplo prático aqui, planilha do Excel. Eu abri a planilha do Excel, está todinha na memória. Tá na memória. E aí eu estou fazendo operações nela, algumas coisas estão na memória cache, está indo e vindo, né? Saindo da memória cache é a principal. Está indo assim. Então, o que está na memória cache, relacionado àquele documento, aquela planilha que eu abri, muitos dados dali vão ser acessados e, por proximidade espacial, ou seja, tudo que eu trouxe para a memória daquele meu arquivo, ele não está na memória cache, mas está na memória principal. Tá? O arquivo está lá, carregado na memória principal. Então, muito provavelmente, quando eu terminar alguma rotina que está lá na memória cache, as próximas instruções ou dados vão se fazer utilizar de alguma coisa desse arquivo que está na memória. Então, a faixa de endereçamento que está esse meu arquivo, muito provavelmente, alguma coisa por ali, dentro daquele espaço espacial ali, aqueles blocos lá, vão ser acessados. Tá? Isso aí é a localidade espacial. Memória cache. Tá? Quais são os elementos do projeto da memória cache? Então, a gente tem diversos parâmetros a estudar sobre memória cache que vão influenciar sobre a performance, né, do uso da memória cache. Então, a gente já viu que numa arquitetura básica, a gente tinha lá o processador e a memória. Não existia memória cache. Ela foi colocada para que desse melhor performance, né? Então, a gente tem lá, em relação ao tamanho, tá? Então, o tamanho da memória cache vai influenciar a sua performance. Tá bem? Função de mapeamento. Então, mapear, endereçar uma memória cache vai influenciar na performance. Tá joia?
Algoritmos de substituição. Isso aí é importantíssimo, pessoal. Cai direto no prova. O que é isso daí? Eu vou ter a memória cache com tamanho limitado de espaço. Então, está todo mundo concorrendo no meu computador em fazer uso lá na memória cache, tá? Porque está mais próximo do processador. Vai ter que passar por lá. Então, o processador ele tem que eleger quem sai na memória cache e quem entra. Tá? E a forma do algoritmo que for aplicado, ele vai ser melhor em umas situações e pior em outras. A gente vai ver a diferença. Né? Política de escrita, aí a gente tem lá a direta e a escrita de volta. A gente vai ver e detalhar elas. Tá? Com relação ao tamanho da memória cache, tá? Quais são as características? Tá? É impossível determinar qual que é o tamanho ideal da memória cache. Ah, eu posso ter uma memória cache que é maior do que o tamanho da memória principal? Por que eu não tenho? Tá? Então, olha aí, ó. Deve ser grande o suficiente para que o tempo médio de acesso à memória principal seja próximo do tempo de acesso da memória cache. Então, o que acontece? Eu tenho lá, né, que a memória cache, tá certo? Ela deve ser grande o suficiente, tá? Para que o tempo de acesso à memória principal seja compatível. Eu não posso ter, por exemplo, na memória cache, uma memória muito grande, que aí injustificaria ter a memória principal, tá certo? E eu tenho também o seguinte, ó, deve ser pequena o suficiente para que o custo total por bit seja próximo também da quantidade de memória principal. Então, o que acontece? Eu tenho que ter um meio termo aí. Se eu tiver uma quantidade de memória cache que é muito grande, tá certo? Então, eu aumento o meu custo. Tá? Aumento o meu custo. E se eu tenho uma quantidade muito grande também de memória, tá? Lembra daquele conceito lá da pirâmide? Quanto maior é a minha memória, menor é a velocidade, né, de acesso. Vocês lembram disso? Então, não adianta eu substituir a memória principal com uma memória cache gigantesca, que fosse até, inclusive, maior do que a minha memória principal, porque eu iria ter aquele problema de performance. Eu não posso ter, por exemplo, então seria o seguinte, pego o HD e coloco ele no meio lá entre a memória e entre o processador e a memória cache. Eu tenho uma quantidade de espaço maior. Não é esse o caso. Então, ela tem que ter, tá, ser grande o suficiente para que o tempo médio, tá, de acesso à memória principal ela seja justificável, tá certo? Porque se for muito grande, inviabilizaria, que quanto maior a minha capacidade de armazenamento, mais circuitos eu vou ter, mais demora eu vou ter para acessar o dado. Então, eu tenho que ter uma quantidade limitada ali, tá? E também, em relação à questão de ser muito pequena, eu não posso ter ela tão pequena que ela me dê lá a condição de ter o custo, tá, por bit muito próximo da memória principal. E se ela for muito pequena, mas muito pequena mesmo, que inviabilizaria o uso dela, eu não tiro ela. Não preciso nem utilizar ela na minha arquitetura. Tá? Se eu tiver uma quantidade que é muito ínfima, então tira ela da arquitetura, não precisa. Tá certo? Porque ela já está se aproximando do custo, do bit, da memória principal, né? Está se aproximando ali, então, se está se aproximando é quase igual, por que eu estou usando a memória cache? Se eu posso tirar ela do projeto e usar só a memória principal, né? Então, é mais ou menos isso daí. Não sei se eu consegui me fazer ser entendido. Certo? Alguém tem alguma dúvida ou, de repente, quer que a gente tente explicar de novo? Essa é a hora, pessoal. Beleza? É meio confuso. A gente tem que parar para pensar e analisar. Aí a gente vai começar a enxergar. Tá? Então, a memória cache, em relação à função de mapeamento, ou seja, a memória cache está muito relacionada com a memória principal, memória RAM. Tá? Então, ela tem uma ligação, uma associação, né? Então, vamos lá. Tem um acesso direto,
o totalmente associativo e o associativo por conjunto, que é chamado também de parcialmente associativo. Então, no mapeamento direto, a gente tem lá o bloco, tem cada bloco da minha memória cache, tá certo? Aliás, da minha memória principal, né, que é uma palavra da minha memória principal, ele é mapeado para uma única linha de memória cache. Isso é ruim, porque o que acontece? Eu tenho uma palavra, tá, lá na minha memória principal e vou fazer ela constar lá na minha memória cache, certo? Ela vai constar em uma única linha da minha memória cache. O que isso vai me trazer de benefício, tá certo? Eu tenho essa é uma técnica bem simples de ser implementada, não tem muito o que fazer, tá certo? A desvantagem é que cada um desses blocos ele é mapeado para uma posição fixa na memória cache. Essa é uma desvantagem, por quê? Porque isso vai surtir impacto na hora da substituição de página. Eu vou ter lá o meu registro, tá certo? Então, se aquela minha palavra, ela está lá numa linha de memória cache, tá? Eu não posso ter mais de uma palavra em uma linha de cache. Então, o que vai acontecer? Eu vou perder espaço de armazenamento. Quando eu tenho lá uma linha de memória cache, eu tenho que armazenar a correlação direta entre a memória principal e a memória cache. Vou pegar uma palavra e jogar numa linha. Eu desperdiço espaço ali. Então, se aquela minha palavra, ou aquele conjunto lá, não armazenar em toda a linha da memória cache, eu perdi espaço. Tá certo? Perdi espaçamento. Porém, esse aqui é o processo mais simples que tem. Não tem muito... o algoritmo vai fazer isso aqui, não vai perder tempo. Então, na hora de avaliar a performance no tipo de mapeamento, direto, o associativo, aí a gente vê que tem essa diferença de performance. Tá? Então, ó, o totalmente associativo, ele evita a desvantagem do mapeamento direto, que é a linha lá da memória principal vai ser posta lá na memória cache, tá? Na memória totalmente associativa, cada bloco pode ser carregado em qualquer linha da memória cache, tá? Em qualquer linha. Tá certo? Uma palavra, tá, da memória cache passa a ser identificada como um rótulo. Isso aí vai surtir um benefício, porque quando eu precisar fazer substituições de páginas de memória cache, eu tenho rótulos. Então, essas identificações vão permitir agilidade nessas substituições. Certo? A desvantagem é a complexidade desse conjunto de circuitos, que passa a comparar os rótulos, né, com todas as linhas da memória cache. Tá certo? Também perde parte do espaço para rotular esse cache. Então, o que acontece? Eu tenho a desvantagem de ter que me preocupar com uma parte, vamos dizer assim, eu vou chamar de cabeçalho. Então, a minha linha de cache, que vai armazenar a minha cache, né, totalmente associativa, o que vai acontecer? Ele meu registro. Ele vai ter que pegar uma parte daquele dado lá, daquele rubro, para um identificador. Por um lado, isso vai ser bom, porque eu vou ter mais facilidade para eleger quem eu quero tirar da minha cache, tá, baseado no meu ID lá, tá certo? Mas, por outro lado, eu perco espaço de armazenamento por conta de ter que ter essa identificação dele. Tá? A gente tem aqui o associativo por conjunto, tá? Que é parcialmente associativo. Então, esse tipo de memória cache,
combina as vantagens do mapeamento direto e do mapeamento direto associativo, diminuindo as desvantagens dele, tá? Então, a cache, ela vai ser dividida em N conjuntos de blocos. Então, alguns conjuntos eu vou ter associação direta e outros indireta. Aliás, direta e outros totalmente associativa, tá? Por isso que é parcialmente associativa. Duas ou mais linhas da memória principal poderão ocupar a mesma posição de memória cache em momentos diferentes e em conjuntos diferentes, tá? Outra característica da nossa memória cache em relação à performance, e deve ser avaliado, são os algoritmos de substituição de cache. Então, como a gente já sabe, a memória cache ela tem um tamanho limitado. E esse tamanho limitado, que é menor do que a quantidade de memória principal, né? A gente já viu que não pode ter uma quantidade muito grande, que viabilizaria o projeto, porque quanto maior quanto maior é a memória ou o meu dispositivo, mais complexo é acessar ele e vai ter defasagem de performance, né? Então, não adianta ter uma quantidade muito grande. Então, se ele tem uma quantidade limitada de tamanho, a minha memória cache, então eu tenho que ter algoritmos para substituir aquelas linhas de cache de alguma instrução que não se faz necessário agora executar. Está lá parado, não está executando, mas alguém está querendo entrar lá na memória cache para executar. Então, a gente tem esses tipos aí, ó. O menos recente usado, o LRU, que é o Less Recent Used, né, em inglês. Então, o bloco a ser substituído é o que está na cache e não é usado há mais tempo. Então, ó, o que é menos recente usado. Então, está lá, tá? Digamos que entrou 500 instruções ali na memória cache, tem 500. Aí tem uma, tá, que quase não é frequentemente usada, tá? Então, quem é que faz muito tempo que não é usado? Aí o processador vai dizer, opa, aquele cara ali não tem frequência de ser usado. Então, vou tirá-lo daí. Vou substituir ele por outro que quer entrar. É uma possibilidade. A gente tem o menos frequentemente usado, tá certo? O bloco a ser substituído é que teve menos frequência de uso. Então, digamos assim, eu tenho 500 instruções lá. Aí, 499 executaram 1000 vezes. E uma executou 100 vezes. Tá? Esse tem execução menos frequente. Então, se tem execução menos frequente, o processador vai eleger ele para sair. Tá? Mas isso, pessoal, não quer dizer que esse cara foi a melhor escolha do processador para tirar. Não. Digamos que a importância desse cara seja tão grande, tá, que ele saindo vai gerar uma degradação de performance para a aplicação, tá, que ele executa. Pode acontecer. Então, cada caso é um caso a ser avaliado. O algoritmo que é utilizado, tá, são esses aí. Aí a gente está vendo as possibilidades que tem. Joia? Então, vamos lá. O less frequent used, né, o menos frequentemente usado, tá, ele tem que implementar um contador, tá, na linha de cada memória, da cache, né? Então, o que acontece? A cada vez que aquela instrução é executada, tem que o contador ir somando, né? Por quê? Ele tem que ter isso daí. Porque senão ele não vai ter referencial nenhum para poder dizer se aquela instrução é executada com frequência ou não, né? É aquela mesma situação nossa lá, não sei se vocês se lembram do curso de Linux, que a gente tem, certo, a tabela de processos. Então, na tabela de processos, eu tenho diversos campos, tá? O ID do processo, o ID do usuário do processo, tá? Eu tenho que ter um lá que tenha um contador de uso daquele programa, daquele processo.
Por quê? Porque ele vai também facilitar usar algum algoritmo para tirar aquele processo de execução, tá? Naqueles algoritmos que a gente já viu, aquelas filas que o processador pode eleger um processo para tirar ele e botar um outro para executar, bota ele em stand-by, tá? Ou suspende ele na fila de pronto de novo, pronto para executar. Então, eu preciso ter algum parâmetro que indique a frequência que aquele processo entrou, tá? A mesma coisa acontece aí, só que no nível de instrução, né? No nível da memória cache lá, que tem um dado ou uma instrução alocada lá na memória cache. A gente tem outro algoritmo, que é o FIFO, o First Input, First Output. Então, o First Input, o primeiro que entrou, vai ser o primeiro a sair. Tá certo? Então, isso é o quê? Uma fila, né? É uma fila. Então, o cara entrou na fila primeiro, certo? Ele vai ser o primeiro a sair. Tá? Isso quer dizer que é o cara que está há mais tempo. Não é? Então, quem vai ser substituído pelo processador? Vai ser aquele cara que primeiro entrou no processo, no computador. Só que isso tem um grande problema. Qual que é? O parâmetro que o processador está usando, que esse algoritmo está usando, é o algoritmo levando em consideração apenas que ele entrou primeiro. Mas ele não leva em consideração se ele está executando com frequência, se ele foi recentemente usado, tá? Porque ele pode ser um programa que ele não tem frequência de execução. Ele executa só de vez em quando, né? Tem uma frequência pequena, tá? Mas ele recentemente foi executado e está executando. Ele precisa estar na memória. Como ele foi um programa que entrou lá atrás, entrou primeiro, tá? O processador vai eleger a rotina, né? O algoritmo, vai fazer com que o processador tire esse cara baseado somente no fator de que ele entrou primeiro. Só que isso eu já falei para vocês, não é uma boa. Ele não está olhando outros fatores. Não está observando outros fatores. Tá? Aí, esse é um problema. Só que esse método é o mais simples de todos de serem implementados. É o mais simples de todos, os algoritmos. Aí, olha também aqui, ele é um algoritmo ineficiente, pois poderá retirar da cache um bloco que está sendo frequentemente usado. Ou que, mesmo que não tenha sido frequentemente usado, que não tenha frequência, mas que ele foi usado recentemente, e aí, lembram daquele conceito de temporalidade e localidade espacial? Então, baseado no conceito de temporalidade, digamos que, levando em consideração esse LRU aqui, se ele tivesse o algoritmo, aí ele viu lá, opa, aquele cara que entrou há 10 minutos atrás, ele não estava executando, tá? Não estava. Então, o cara entrou para executar, então ele é recente, ele é mais recente. Se ele é mais recente, esse algoritmo não vai mexer com ele. Ele vai mexer com quem? Com aquele cara que é menos frequente. Menos frequente. Menos frequente, não, menos recente. Tá? Menos recente de uso. Então, cara, ele passou um tempo sem entrar. Entrou, ele já zerou na fila. Já não está mais na prioridade de ser tirado. Tá? Mas esse FIFO, ele não leva em consideração isso daí. Aí, por isso que ele não tem uma boa aceitação. É mais simples de implementar, mas ele pode incorrer do erro de tirar algum algoritmo que tem frequentemente executado, ou que mesmo não sendo uma instrução que seja frequente a sua execução, mas ele tem uma importância muito grande para o sistema, mas ele recentemente foi usado. E aí, ele está querendo ser usado ali, e aí não pode, porque vai ser descartado. Se for usado o FIFO, como algoritmo de substituição, ele vai sair dali. Então, por exemplo, uma aplicação que eu não recomendaria usar o FIFO,
Digamos que você está lá usando um sistema, que é um sistema de, sei lá, monitoramento de tráfego aéreo. Tá? Está lá, tráfego aéreo. Aí a rotina está lá, tá? Uma determinada rotina lá, ela tem uma importância muito grande, só que ela entra com uma frequência baixa, certo? Mas se recentemente ela entrou, ela não pode sair mais, tá certo? Então, se eu usar o FIFO, ele não vai levar em consideração isso. Beleza, Cleiton. Eu não entendi a tua pergunta. Se estiver em uso, o quê? Certo. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando tira, está tirando da memória cache. Quando tira da memória cache, ele vai para a memória mais próxima na hierarquia. No caso, vai para a memória principal. Não quer dizer que o programa é interrompido. Não mela tudo. Não é isso. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Para ficar claro aqui. Muito boa sua pergunta, viu, Cleiton? Que pode ser a dúvida de outros. O computador, quando ele está processando, tá? Lembra daquele conceito de multiprogramação? Multiprogramação, o que é? Eu tenho diversas instruções, diversos programas, executando concorrentemente. O que é concorrente? Eu tenho, vamos supor, tenho 10 programas no meu computador, tenho a planilha eletrônica, tenho o Word, tenho o browser que está aberto, tenho a música que está tocando, tenho vários. Para mim, está tudo executando simultaneamente, né? Tudo executando paralelo. Não é. Está executando concorrente. Cada um daqueles 10 programas, ele vai usar o processador, certo? Ele usa e sai. Usa e sai. Só que isso é tão rápido que, para mim, todos estão executando simultâneo. Mas não é simultâneo, é concorrente. Pode ser simultâneo se eu tiver mais de um processador. Aí justificaria. Mas, no geral, é concorrente. Certo? Então, o que acontece? Baseado na hierarquia de memória, eu tenho esses meus 10 programas. Tá? Esses meus 10 programas vão fazer uso, tá? Estão residentes na memória principal. Tá? Aquele programa que o processador vai executar, tá? Daquela forma que eu falei para vocês, concorrente, ele vai jogar para a memória cache. Vai começar a trabalhar com ele ali, mas isso é em milionésimos de segundo. Tá? Vai trabalhar com ele ali e vai tirar ele para botar outros. Tá? Por quê? Porque eu tenho 10 programas, aqueles meus 10 programas que estão na memória principal não cabem dentro da memória cache, não cabem. Então, vários programas, a parte, né, de cada um desses 10 programas vão estar sendo executados pelo processador em momentos ali distintos. Então, ele vai pegar, vai lá na memória principal e traz para a memória cache. Trabalha. Se existir espaço na memória cache, ele vai pegar o outro programa, a instrução do outro programa, certo? São 10, né? Vai trazer para a memória cache e vai começar a trabalhar. Se ele puder trazer o terceiro, instruções do terceiro programa, ele traz. Aí começa a trabalhar. Se ele puder trazer o quarto programa, as instruções, né, não é o programa todo, porque não cabe. Está lá na memória principal. Se ele puder trazer para a memória cache, ele traz. Aí, beleza, o quinto programa, ele chegou a vez dele de executar, né, naquela concorrência, né? Aí ele vai lá, não tem espaço na memória cache para executar uma parte da instrução do programa 5. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar um desses algoritmos para tirar alguém. Alguém vai ter que sair da memória cache para que parte do programa 5, né, do quinto programa, entre em execução. Alguém vai ser eleito. Então, o que acontece? Digamos o seguinte, se for usar o recentemente usado, tá? Os que não estão, as instruções que não estão recentemente sendo usadas, eu vou tirar da memória cache. Mas ele volta para a memória principal. Tá? O programa não é interrompido. Ele volta para a memória principal.
Então, digamos, aquele primeiro programa lá, que entrou primeiro, tá? E executou, ele parou de executar, tá? A instrução, está quietinho lá, na memória cache, ele executou, está quietinho lá. O processador não tirou ele de lá. Por quê? Porque ele sabe que pode usar depois. Ele não está trocando de contexto, né? Todos aqueles 10 programas ele está trazendo para executar. Um ele executa, depois tira, coloca de volta. Então, ele sabe que aquele programa, mesmo não estando executando agora, ele está na memória cache e pode ser executado em seguida. Então, ele deixa quietinho lá. Quando é que ele vai substituir? Quando alguém ele precisa trazer e não tem espaço. Então, ele vai eleger alguém para sair. Tá certo? E quem ele eleger para sair, vai para a memória principal. Mas o programa está rodando. O programa está rodando. Para o usuário, é transparente. O usuário não sabe que está acontecendo essa troca de memória cache, memória virtual, ou memória cache, memória principal, memória virtual. A mesma coisa acontece com a memória virtual e a memória principal. Então, digamos, eu tenho um programa que ele é muito grande, não cabe dentro da minha memória principal. O que é que ele vai fazer? Vai jogar na memória virtual. Digamos, eu tenho lá, meu computador tem 1 GB de memória RAM. 1 GB. Aí eu tenho um programa que ele carregado é 2 GB. Ele vai caber dentro da memória principal. Então, 1 GB vai estar lá na memória principal e o outro 1 GB vai estar na memória virtual. E o que tiver na memória virtual, se o computador precisar, ele traz para a memória principal, tá? E tira alguém da memória principal e joga lá para a virtual. Ele vai ficar fazendo esse switch, essa troca, tá? Esse ciclo de troca. Então, na verdade, você não está eliminando processo nenhum, não. Todos os processos continuam em execução. Eles só são colocados em stand-by, tá? Para serem trazidos futuramente. E o processador, ele tenta manter na memória cache, na verdade, não é na memória cache, ele sempre tenta manter na memória mais próxima dele aquilo que ele está executando com frequência. Então, vai estar na minha memória principal aquilo que o processador está executando com frequência. O que ele não estiver executando com frequência, que não couber dentro da memória principal, digamos que o meu computador tem 4 GB de memória RAM, memória principal, e eu tenho vários programas que, somados, ele vai dar 8 GB de uso de memória, é lógico que eu vou ter 4 utilizando a memória e outros 4 lá na memória virtual, lá na minha swap. Então, o processador sempre deixa mais próximo dele o máximo que ele puder. Tá? Então, todas na hierarquia específica. Então, o que a gente está vendo aqui são esses algoritmos de substituição da memória cache. Mas esses também são aplicáveis para a memória principal, para a memória virtual. Tá certo? Tá tranquilo aí? Aí, Bruno, Bruno falou sobre os núcleos para processamento paralelo. Sim, você tem na arquitetura mais de um processador, eu vou ter também os processadores executando em paralelo. Mas lembrando o seguinte, o processamento ele é paralelo, mas você está usando a mesma memória, certo? Principal, tá joia? Se eu tiver uma memória cache para cada um dos processadores, aí eu vou ter lá esses algoritmos de substituição em cada uma dessas caches. Digamos que eu tenha 4 núcleos, né? 4 núcleos. Então, para cada um desses núcleos, eu tenho uma memória cache. Então, para cada uma dessas memórias cache, eu vou ter que ter esses algoritmos de substituição, trabalhando em cima dessa memória. Tá beleza? Pessoal, conseguir ser claro e objetivo nessas explanações, tá? Isso aí é muito importante para a gente prosseguir. Tá? Pergunto se está tranquilo. Se alguém tem alguma dúvida. Beleza? Então, o less recent used, que é o menos recentemente usado, ele vai pegar aquela instrução que está lá na minha memória cache para trocar aquele que
não é recentemente usado. Tá? O que está mais antigo lá, porque aqueles que estão recentemente sendo usados, ele vai manter. Então, ele tem que eleger aquele cara que está lá, faz muito tempo que não é executado, ele tira. Tá? O menos recentemente usado, o LFU, ele vai eleger, para tirar da memória cache, aquele que executou com menos frequência. Então, eu tenho lá 1000 instruções, aliás, eu tenho, vamos lá, 10 instruções, 9 executaram 500 vezes. Aí teve uma dessas instruções que executou 990. Eu tenho 10, certo? 9 executaram 500 vezes e um deles executou 499. Executou uma vez a menos. Esse cara é menos frequente. Tá? Ele vai ser eleito para sair. Tá, joia? O FIFO leva em consideração somente quem entrou primeiro. Então, se eu tenho lá essas 500 instruções, tá? 500 instruções, aí entraram, certo? A primeira que entrou, tá certo? Vai ser a primeira eleita para sair. Tá? Só que a primeira que entrou é uma instrução de uma aplicação de, vamos supor aqui, de tráfego aéreo. Tá? Dentro do computador, o programa que foi primeiro instanciado e está executando lá, e está executando com bastante frequência, mas foi o primeiro que entrou do programa de controle aéreo. Tá? Aí eu tenho outros programas lá que estão executando na máquina também. Só porque esse cara entrou primeiro, ele vai ser o primeiro a ser eleito para sair, né? Foi o primeiro a entrar, vai ser o primeiro a sair. Esse algoritmo, o FIFO, não é legal por causa disso. Ele não leva em consideração outros fatores. Tá? E o aleatório, ele vai substituir aleatoriamente. Tá? Aleatoriamente. Política de atualização. Então, pessoal, é uma preocupação também muito grande em relação à memória, tá? A sincronização entre a memória cache e a memória principal. O que é a memória cache? O processador vai levar lá para os registradores para processar. Vai processar. Quando ele tiver algum resultado, a memória principal, que é o que tem no programa, que foi dela que saiu os dados ou as instruções para passar para a memória cache, né, vai estar desatualizada. Né? Eu preciso sincronizar as duas. Tá? A mesma coisa acontece com a memória principal, tem que sincronizar com o disco. Porque eu posso trazer um programa, um exemplo, o Word. Quando eu trago, abrir meu documento, estou editando ele. Eu estou editando na memória. Estou editando ele na memória. Caso aconteça alguma coisa ali, certo? Eu não tenha salvo, tá? Fica só na memória. O computador desligou. Pum, desligou. Perdi o documento, só na memória. Agora, se em algum momento ele estiver salvando ali o seu estado, beleza. Se não, perdi. Eu tenho que ter alguma forma de, no momento que eu estiver executando e atualizando, ele está sincronizando com o disco. Isso, o que eu estiver tendo na memória. A mesma coisa acontece com a memória cache. O que eu estiver sendo alterado na memória cache tem que estar sendo sincronizado com a memória principal. Certo? O Bruno perguntou assim, ó, tenente, se caiu uma questão perguntando se sempre o processador acessa a cache antes de acessar a memória principal. Ele é verdadeiro, tá certo? É o seguinte, se o processador, ele sempre vai tentar acessar lá a memória cache. Por quê? Porque é a mais próxima dele. Então, se ele não encontrar lá na memória cache, aí ele vai tentar localizar na memória qual? Na memória principal, tá certo? Porque ele vai dar lá um cache miss, uma cache não encontrada, tá certo? Quando é que o processador pode ignorar o uso da cache? Quando ele está trazendo pela primeira vez, tá? Então, não está na memória cache, aquela instrução, então ele vai pegar lá na memória principal, na verdade, se não estiver na memória principal, ele vai lá no disco, vai trazer a memória principal. Na memória principal, ele vai jogar para a memória cache. Então, se cair assim, ó, sempre, não está correto.
Tá certo? Por quê? Porque o computador ele pode ter um algoritmo, tá, que avalie isso daí. Se o programa está sendo trazido pela primeira vez, por que eu vou olhar a cache se não vai estar lá? Não vai. Aquela instrução está sendo trazida pela primeira vez, o programa, né? O programa está sendo carregado pela primeira vez, por que eu vou procurar na cache? Agora, aquela cache vai ter que ser alimentada, né? Então, pessoal, sempre que vocês virem a palavra sempre, né? Gera aquela informação duvidosa, né? Então, ó, política de atualização. A gente tem a escrita direta e a escrita de volta. Tá? A atualização da escrita direta, que é o write-through, a atualização ela é instantânea, é direta. Então, se eu alterar o que tiver na memória cache que for alterada, simultaneamente vai ser sincronizado com a minha memória cache. Desculpa, o que tiver na memória cache vai ser sincronizado diretamente na memória principal, que é a memória subsequente, né, na hierarquia. Beleza? Aí eu tenho lá, ó, cada atualização na cache é imediatamente replicada na memória principal. Ou seja, a operação de escrita são realizadas em ambas as memórias. Tá? Qual é a desvantagem disso? Ela gera um gargalo no barramento. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma atualização na memória, toda vez ele vai gravar lá, ele vai usar o barramento para fazer essa gravação. Na escrita de volta, tá certo? Eu tenho lá, ó, aliás, na direta é a mais simples possível, né? Não tem nenhum tipo de inteligência a mais para ser avaliado, não. Gravou na memória cache, grava também na memória principal. Para resolver esse problema, eu tenho a escrita de volta. Aqui é um melhoramento da escrita direta. Qual que é? Só busca sincronizar a memória com a principal quando o bloco for feito para ser substituído na cache. Aliás, quando o bloco for eleito, né, para ser substituído na cache. Então, qual é a vantagem disso? Eu não tenho um gargalo lá no meu barramento de sistema, que acontece com o direto. Então, houve alteração de algum dado na cache, ele vai sincronizar automaticamente com a memória principal. Isso vai gerar um gargalo. Aí eu tenho a escrita de volta. Qual é a escrita de volta? Todas as instruções vão ser executadas, os dados vão ser trabalhados na memória cache. Ele trabalha, vai acumulando alterações ali, né? Beleza. Mas ele não está sobrecarregando a via, né? O nosso canal lá, que é o barramento. Aí aquela instrução terminou, aí ele vai e grava, tá certo? Aí ele sincroniza. Ou, se a instrução não terminou, tá certo? O que vai acontecer? Se aquele cara for eleito para sair da memória cache, aí ele vai e sincroniza, tá? Ele vai fazer a escrita de volta. Protocolo de coerência de cache. Isso aqui é importante, pessoal, tá? Principalmente quando a gente tem uma arquitetura que utiliza vários processadores. É o caso lá que o Bruno perguntou. Então, eu posso ter, digamos, 4 processadores. Cada um desses 4 processadores, cada um deles possui uma cache. Tem uma memória cache para cada um deles. Ou seja, eu tenho 4 caches. Mas eu tenho uma única memória principal, correto? Tem uma única memória principal, beleza. Se eu tiver 10 programas executando, esses 10 programas vão estar na memória principal. Tá? Se couberem, né? Vão estar lá. As instruções que vão ser distribuídas nesses 4 processadores vão armazenar parte daqueles meus programas, das instruções, nas suas respectivas caches. Então, eu tenho 4 processadores, cada processador com uma cache. Então, se um processador está executando uma parte de um programa, ela vai estar naquela cache. Isso não me impede do meu segundo processador estar executando uma rotina
também do mesmo programa, tá? Do mesmo programa. Aí ele vai jogar lá nesse segundo processador, nessa segunda cache, vai jogar dados lá também, que é da memória principal. E são dados do mesmo programa. O que acontece se não existir uma sincronização desses dois processadores? Eu posso ter uma instrução executando em um processador, tá? Que altera dados da memória principal, que esses dados vão estar lá na memória cache, correto? E o segundo processador que está com esses dados também pode fazer uma alteração e gravar lá no disco, gravar lá na memória, e a memória fica suja. Quando esse outro processador for fazer alguma alteração, ele não pode gravar lá, porque aquilo lá não reflete mais. Se ele fizer, vai apagar o que foi feito pelo outro processador. Entendeu a problemática aí de eu ter vários processadores? Cada um processador vai ter sua memória cache para auxiliar ali ele, né? Então, um programa que esteja sendo executado, ele pode estar em um desses processadores executando simultaneamente nesses processadores. Então, tem que ter uma preocupação da nossa organização de computadores, esse sincronismo. Então, na hora que eu tenho um programa que ele está executando em mais de um processador, os dados que vêm para a minha cache, o processador 1, certo? Eu tenho que sinalizar lá na memória que se aquele dado ele for pego por outro processador, tá? Aquele outro processador ele saiba, opa, eu estou pegando esse cara, mas eu não posso gravar mais lá, porque o outro processador está usando esse dado que eu peguei. Então, eu peguei ele destilhido. Eu vou trabalhar com ele, mas eu não posso alterar. É só um dado de consulta. Mas, mesmo assim, pode refletir negativamente. Tá? Então, tem que ter toda essa equação. Isso é resolvido, tá, com o protocolo MESS. Tá? O que é o MESS? É Modify, MESS, né? Modify, tá? Exclusive. O S é de share, tá? E o I é de invalidate. Então, eu vou ter esses 4 parâmetros a serem definidos, tá? E marcar essa memória, tá? Aquela instrução ou dado, para que outros processadores entendam que ele pode manipular um dado da memória. Tá? Um único processador, eu tenho um. Eu vou levar uma memória cache, vou alterar, eu vou ter diversas rotinas executando constantemente. E aí eu boto em stand-by, trago de volta, tiro da memória cache, né, para a memória principal, pego de volta, trago para a memória cache, vou ficar nesse jogo aí. Mas se eu tiver vários processadores, na hora que eu tiver uma rotina executando em vários processadores, se ele pegar um dado que está na memória principal e jogar para várias memórias cache, cada uma da sua respectiva, do seu respectivo processador, eu tenho que ter a preocupação de, se eu alterar um desses caras e for gravar de volta, não reflita em um conflito, né? Então, eu tenho lá a característica, manter a memória principal coerente, por isso é coerência de cache, certo? Define 2 bits para identificar cada linha da cache e o seu estado. Tá? Então, eu vou ter 2 bits de cada uma dessas linhas cache que vão definir o estado daquele cara lá. Então, o que acontece? Processador 1, cache 1, né? Eu vou ter lá as instruções e os dados que vão estar na memória cache daquele processador. Eu vou ter 2 bits que vai cada linha da minha memória cache e vai estar nessas condições aí. Ou ele pode estar no estado de modificado, exclusivo, compartilhado e invalidado. Tá? No processador 2, se ele pegou uma instrução que está sendo usada no outro processador, esses 2 bits vão também sinalizar se aquele dado pode ser modificado, exclusivo,
se ele é compartilhado ou se ele é invalidado. Então, vamos lá. O modificado, a linha de memória cache, ela foi modificada, está diferente da memória principal. Ou seja, nesse momento, se algum processador pegou e colocou essa informação naquela linha de cache, tá certo? Só vai estar disponível na memória cache, tá? Se um outro processador tentar pegar lá na memória aquela instrução para ser trabalhada em um outro processador, e ele vai ter que jogar na memória cache, ele não vai poder modificar essa informação, tá? Não vai. Por quê? Porque ela já foi modificada por outra memória cache, já está modificada em outro processador. Se ele fizer uma modificação em outro lugar, vai estar incoerente, né? Como é que eu posso alterar em 2 lugares uma informação? Tem um estado de exclusivo, tá certo? A linha da memória cache ela é igual à da memória principal e não está presente em nenhuma outra memória cache, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho esse estado da memória cache, a linha da memória cache vai estar como exclusiva, então ela é igual ao dado que se encontra na memória principal, tá certo? E ela não está presente em nenhuma outra memória cache, nenhum outro processador. Ela é exclusiva só dali, beleza? Eu tenho o estado de compartilhado, tá certo? A memória cache ela vai ser igual à memória principal, tá certo? E como ela é compartilhada, ela pode estar presente em outras. Então, quando é isso pode ser verdadeiro? Pode ser verdadeiro naquela situação onde aquele dado que está sendo levado para ser trabalhado dentro da memória cache, ela não vai ser alterada de forma alguma, certo? Outra coisa também é instrução. Então, eu tenho o código de instrução, o código não vai alterar, foi compilado e aquele código é aquilo ali, certo? Então, ele pode estar presente, aquele mesmo código, ele pode estar presente em várias memórias cache, porque não vai surtir nenhum tipo de alteração nele, naquele conteúdo. Beleza? Então, aquele código ali pode ser compartilhado. Tá? Aquela linha de cache, ela pode estar presente em outras cache que não vai surtir nenhum impacto na minha aplicação. Beleza? Aí ela é compartilhada. Ela vai estar setada lá como sendo compartilhada. Beleza? E tem o estado de invalidado. O que é isso? A linha da memória cache não possui dados válidos. Tá certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Quando a linha da memória cache ela não possui dados válidos. Eu trouxe um dado para a memória cache, estou trabalhando com ela. Aí, o outro processador que fez uma alteração, tá? Nesse dado, primeiro que o meu processador, ele mandou um sinal para mim dizendo assim, olha, invalide qualquer alteração nessa cache aí, porque eu já estou usando esse dado, peguei ela da memória, estou usando, você não estava usando, e eu usei, eu alterei. E no momento que eu alterei, você não pode mais alterar. Coloque o estado dessa linha de cache que você tem aí para invalidado, aí é setado invalidado. Tá? Então, a instrução, se for alterar, ela não vai alterar. Tá? Por quê? Porque a outra instrução já está fazendo isso. Não precisa mais dessa aqui alterar. Beleza? Pessoal, essa parte de coerência de cache, ela é chatinha, mas não é complexo, não. De novo, pergunto aqui, a gente está conseguindo fazer aqui com que vocês entendam a parte do MEF, né, coerência de cache? Todo mundo entendeu? Quer que repita? Tá beleza? Joia. Aí, pessoal, a gente vai entrar na parte. Ah, ficou com dúvida, Bruno? Vem que fala aí, que aí a gente tenta explicar de novo. Tenta formular aí a tua dúvida.
Tá? Aonde é controlada a questão da cache. Esses bits na memória principal ou na memória cache. Tá? Então, Bruno, o que acontece? Os dois bits são usados para controle. Isso. O que acontece é o seguinte. Quem é que vai fazer esse controle, tá? É o sistema operacional. Na verdade, o kernel, né, do sistema operacional. Então, quando ele traz o programa e aloca ele na memória principal, ele trouxe lá o Word. Um exemplo, o Word. Trouxe ele para a memória principal. Algumas partes do programa, eu vou pegar o próprio processador, ele não vai trabalhar com tudo que está na memória principal. Ele vai trabalhar com parte do programa. Quando eu clico lá e começo a digitar, o que está sendo digitado lá, parte, são instruções, comandos que são enviados para o processador. Tá? Ele vai retornar ali para aquela minha tela ali, enfim. Tá? Então, parte daquele meu programa que está na memória principal vai estar presente na memória cache. Tá? Então, se naquele meu documento do Word, por exemplo, eu tenho ele presente em mais de um processador, tá? Porque eu tenho vários processadores, eu posso ter ele presente, tá? Cada processador tem a sua memória cache, tá? A L1 ou L2 também, enfim, depende da arquitetura do computador. Então, eu não posso ter alterações em mais de um processador, de forma que exista incoerência. Então, se eu estou alterando aqui o meu Word, tá? Ele está na minha memória principal. Parte daquele programa vai estar na memória cache. E está executando no processador 1, por exemplo. No processador 1. Tá? Se parte daquela minha execução ali, daquele meu programa, for para o processador 2, tá? E existir dados que estão na cache daquele processador 2 e também está na cache do processador 1, alguém vai ter que arbitrar e dizer para ele, olha, cara, eu vou ter que botar um bit aí para invalidar, tá? Porque um não pode fazer a alteração se o outro já está alterando, tá? E aí eu tenho esses 4 estados aí do mestre, tá? Então, tu perguntou assim, quem é que vai fazer esse controle dessa questão da cache? É o kernel. O kernel é quem controla. Aí você pergunta assim, tá, mas quem é que vai ser lá? Quem é que vai ter o controle lá de quem é quem, o bit e tal? É a própria memória. Lembra que o sistema operacional, o kernel, vai estar alocado na memória principal, né? Lembra lá que a gente tem aquele proc, a barra proc, que carrega o kernel. Então, o kernel é um sistema independente. No kernel, o que é que eu tenho também no kernel? Lembra lá que eu tenho uma tabela de processos, né? Tem uma tabela de processos, que vai controlar os processos. Eu vou ter uma tabela que vai controlar lá a questão da cache, tá? Tabela de cache. Eu vou ter lá uma tabela que vai controlar a questão da memória virtual, quem vai para a memória virtual, quem sai da memória virtual e é trazido para a memória principal. Então, o kernel é quem faz isso daí. Tá joia? Eu não sei se eu consegui ser claro ali nessa questão. Tá? Então, o kernel é que em algum lugar, uma tabela, vai colocar esse estado aí. Porque se não for o kernel, quem que vai fazer isso, essa gestão, né? Então, o kernel está lá, ele não está de braços cruzados, não. Ele está lá monitorando todo mundo. Então, eu tenho lá, por exemplo, o kernel está na tabela de processo, ele deu um processo para mim. Abriu o Word. Pá, processo número tal. Né? Abriu. Tem uma numeração, aquele processo, e aquele programa que está executando, que está na memória, ele tem várias instruções, centenas ou milhares de instruções. Então, eu tenho que controlar, naquele espaço de memória, tudo o que acontece com aquele programa. Tá certo? Tudo. Tá? Pessoal, tem mais alguém com alguma dúvida? Ou está tranquilo? Pode perguntar, pessoal. A gente vai amadurecendo as ideias aqui. Tá? Tem frescura não. Pode perguntar. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para a parte de exercícios. Vamos fazer 10 minutos de intervalo. Aí a gente volta
e aí começa a tratar a parte dos exercícios, tá bom? Beleza, são 16h30, 16h40 a gente retorna, tá? Olha,